Olá pessoal, vamos dar início a um novo conteúdo aqui de física, na parte de termologia. E a aula de hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com a dilatação linear dos sólidos. Então é uma parte aqui da física que é muito abordada em vestibulares, que é a área da dilatação térmica. Então até agora nós vimos o conceito de temperatura em si, estudando termômetros, escalas termométricas. Agora nós vamos usar todos esses conceitos de temperatura e escala termométrica para uma aplicação. E uma das aplicações é a área da dilatação térmica. É uma área muito aplicada no dia a dia e principalmente também em indústria, na física dos materiais. Então é bem interessante essa área. Então aqui, só dando uma introdução no conteúdo, o conceito de dilatação térmica. O que vai ser esse conceito de dilatação térmica? Dilatação térmica ela é o aumento da dimensão de corpos devido ao aumento da temperatura. Então, quando você começa a aquecer um determinado corpo, ele vai aumentar a sua dimensão. A recíproca também é válida. Se você reduzir a temperatura, diminuir a temperatura, retirar calor de um corpo, também a dimensão do corpo vai diminuir. Então, que nós vamos chamar de dilatação térmica, mas vamos chamar de contração térmica. E existem exercícios também que trabalham com isso. Essa dilatação térmica ela pode ocorrer em diversas situações. Nós vamos estudar na aula de hoje, basicamente o objetivo é estudar a dilatação linear de sólidos. Nós vamos ver aqui que é uma das áreas. Então, nos sólidos nós vamos poder ter dilatação linear, que eu chamei aqui essa dilatação em uma dimensão apenas. Ou seja, você vai considerar apenas a dilatação do comprimento do corpo, desprezando a largura e a altura desse corpo. Por exemplo, estudar a dilatação de trilhos de trem, vamos dizer, de uma barrinha de ferro extremamente fina, de fios condutores e outros exemplos mais. Então esse vai ser o nosso foco de estudo. Nós vamos trabalhar na aula de hoje a dilatação linear de sólidos, é a mais fácil de se estudar. Existem outros casos também. O sólido ele pode se dilatar de uma forma superficial, ou seja, a superfície dilatando uma chapa de metal, dilatando ao aquecê-la, o que vai acontecer? Ela vai dilatar o comprimento e a largura, considerando que essa chapa é bem fina. Tá? E o terceiro caso aqui, que é o mais real, o que acontece na realidade, é o que? A dilatação volumétrica, que quando você aquece um corpo, ele dilata em todas as dimensões, comprimento, largura e altura. Aí, esse conteúdo vai ser finalizado com a dilatação de líquidos, que é um pouco mais complexo, porque tem o recipiente também dilatando junto, além do próprio líquido, mas ela também vem a ser uma dilatação volumétrica. Nós não estudamos dilatação de gases porque é mais complicado, né? Porque o gás ele vai assumir a forma do recipiente, né? Ele vai ocupar toda a forma do recipiente. É muito difícil de se estudar uma dilatação de gás. Então, começando esse assunto aqui da dilatação linear, de uma maneira geral, como que ocorre a dilatação. Então, o livro, na página, ele mostra bem esquematizado ali na página 16. Seguinte, você tem um determinado corpo com uma temperatura inicial T1. Quando você aquece esse corpo, ou fornece calor, energia térmica para esse corpo, o que acontece? A temperatura desse corpo aumenta. Nós vimos que o aumento da temperatura é o aumento também do grau de agitação das partículas que contém esse material. Então você tem uma temperatura menor, quando você atinge uma temperatura maior, esse grau de agitação aumenta. Isso faz com que a dimensão também do corpo aumente. Então nós temos uma relação direta entre temperatura e dilatação térmica, devido a esse aumento aqui, né? Onde a temperatura 1 é menor que a temperatura 2. Agora, começando com o assunto aqui de dilatação linear, nós vamos considerar o seguinte esquema. Vamos considerar uma barra extremamente fina, pode ser um arame aqui, ou uma barrinha de ferro bem fina. E ele vai ter aqui inicialmente, vamos considerar que o comprimento, que nós vamos chamar inicialmente a barrinha aqui desse material sólido tinha um comprimento L0. L0 nós vamos chamar aqui de comprimento inicial. Comprimento inicial. Nós temos aqui o comprimento inicial
E devido ao aquecimento, nós aquecemos esse material, aumentamos a temperatura desse corpo, ele vai sofrer uma dilatação linear, então há um aumento do comprimento. E aqui então, ele vai assumir um comprimento final de L, tá? Então, comprimento final. Comprimento final. O estudo da dilatação linear, o ponto mais importante aqui que a maior parte dos exercícios pedem para calcular, é quanto que ele dilatou. Porque você tinha um comprimento inicial, foi para um comprimento, vamos colocar comprimento final. A questão aqui é quanto que ele dilatou. Então, a dilatação linear propriamente dita, ou seja, a dilatação nada mais é que quanto que foi a variação do comprimento desse corpo. Então, a dilatação linear é essa. Nós vamos pegar desse ponto aqui onde dilatou, do ponto inicial, em relação ao final. Então, nós temos aqui o nosso chamado ΔL. Esse ΔL pode ser chamado então de variação de comprimento ou dilatação linear propriamente dita. Então, quando o livro um exercício perguntar qual é a dilatação linear do corpo, é o valor do ΔL que nós queremos saber, certo? Só que, como que nós vamos determinar matematicamente essa dilatação linear? É isso que nós vamos fazer agora. O legal dessa equação que eu vou mostrar para vocês é que ela vai ser válida para dilatação linear, né, de sólidos, mas depois nós vamos fazer pequenas modificações e fazer uma equação muito parecida para dilatação superficial e depois para dilatação volumétrica, certo? Então, como que vai ser a equação? Vamos colocar aqui. Eu vou escrever em preto, deixa eu mudar um pouquinho a cor. A equação é muito simples. Vamos montar a equação. É até interessante vocês memorizarem essa equação. Vocês vão poder aplicar para diversas situações. É o seguinte, vamos imaginar aqui. A dilatação linear é o nosso ΔL. Primeiro de tudo, essa dilatação linear vai depender do que, primeiramente, que nós vimos importante aqui, fundamentalmente? Do aumento da temperatura, da variação da temperatura. Então, quanto maior for a variação da temperatura, maior a dilatação linear. Então, ela é dependente da temperatura. Eu vou colocar a temperatura aqui no final, deixar um espaço na frente, porque vai depender de outros termos. Então, primeiramente, ela vai depender do aumento da temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou o comprimento. Agora, o segundo ponto é que se você colocar um material maior para dilatar e um material menor para dilatar e um material maior, vai dar diferença na dilatação térmica. Então, você dilatar um araminho curtinho em um arame bem longo do mesmo material vai dar diferença. Então, o comprimento inicial aqui vai ter uma certa dependência na dilatação térmica, vai influenciar na dilatação térmica. Por que isso? Porque uma barra menor ela vai ter muito menos átomos dilatando do que uma barra maior. Uma barra maior vai ter mais átomos agitando lá, fazendo com que a dilatação seja maior. E essa dilatação vai ocorrer, então, dependendo de um L0, certo? Então, o comprimento inicial tem dependência aqui com a dilatação linear. Só que existe um termo aqui, que está faltando aqui na equação, que é o seguinte. Deixa eu só colocar na ordem, depois para vocês verem, porque vai ficar a equação, depois vocês vão aplicar ela. Ela vai depender do L0, comprimento inicial. Mas ela vai depender, essa dilatação linear vai depender mais do termo aqui que está faltando. Vamos imaginar que eu coloco diversos materiais para dilatar, do mesmo comprimento. O que vai acontecer? Dependendo do tipo de material, esses materiais com a mesma variação de temperatura, ele pode dilatar mais ou menos. Ou seja, é diferente, vai ter uma diferença de dilatação térmica entre uma barra de cobre, barra de ferro, uma porcelana, madeira. Cada material vai dilatar de uma maneira diferente. Então, nós vamos ter que entrar com o valor de um coeficiente. Então, a gente vai chamar aqui de alfa. Esse alfa aqui é o chamado coeficiente de dilatação linear. E ele vai depender de cada material. No livro, ele vai mostrar aqui, então, uma tabela. Na página 17, ele vai mostrar uma tabela com diversos valores de coeficiente de dilatação. Então, cada um deles vai influenciar na maior ou menor dilatação no material. Agora é o seguinte, então vamos identificar cada variável. Então, esse aqui é a própria dilatação do material, né?
Geralmente, essa dilatação aqui é algo interessante que nós vamos ver nessa equação, que nós não vamos usar muitas vezes, colocar todos os valores no Sistema Internacional de Unidades. Dá muito trabalho. Então, assim, eu posso colocar a dilatação aqui. Eu posso colocar essa dilatação em metros, centímetro, milímetro. Só que o que vai acontecer? Esse valor de dilatação aqui que eu vou colocar vai ser metro, centímetro, milímetro, que eu vou usar, vai depender muito do comprimento inicial. Por quê? Se eu colocar aqui na equação o comprimento inicial em metros, o resultado vai dar em metro. Obviamente, se colocar em centímetro, milímetro, vai resultar em centímetro e milímetro. Muito cuidado para não misturar unidades de comprimento aqui na mesma equação. Então, nós podemos deixar em centímetro, mas nós vamos ver a dilatação em centímetro e assim por diante. O alfa, então, que como nós vimos, é chamado coeficiente de dilatação linear. Dilatação linear. Nós vamos chamar aqui especificamente linear, porque depois o superficial e o volumétrico vai ter outros valores. Onde o superficial vai ser chamado de beta e o gama vai ser de dilatação volumétrica. Esses coeficientes aqui de dilatação, a unidade desse coeficiente de dilatação vai ser graus Celsius elevado a menos 1, ou 1 sobre graus Celsius a unidade. É a unidade inversa da temperatura. Depois a gente vai entender por quê. L0 é o comprimento inicial. Deixa eu escrever em outra cor. Comprimento inicial. Comprimento inicial do material. Que nesse caso, as unidades vai depender também da unidade da dilatação. E por último, a variação da temperatura. Se a temperatura não variar, não tem dilatação. Né? Variação da temperatura. E a variação da temperatura, assim como a temperatura, nós vamos utilizar unidades de graus Celsius. Tá? Alguns casos podem também usar em Kelvin, mas nós vamos ver que a variação da temperatura em Celsius é a mesma coisa que a variação da temperatura em Kelvin. Então, quando você vai colocar a variação da temperatura, não é o mesmo, né? Colocar em Celsius ou Kelvin. Então, nós temos aqui fechado aqui essa nossa equação. Agora, simplesmente nós vamos aplicar as situações aqui, aplicando nos problemas aqui de física que nós temos. Só reforçando, nós temos ali a tabela, vamos colocar aqui a tabela da página 17. Então, a gente vai usar essa tabela. Se vocês notarem ali na tabela, se vocês olharem ali para a tabela, existem diversas substâncias com a ordem de maior coeficiente de dilatação com menor. Então ele está mostrando ali, por exemplo, chumbo, zinco, alumínio. Eles têm coeficientes de dilatação mais altos que vidro, porcelana, platina. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação térmica. É uma relação direta aqui, linear. Então, ou seja, esses valores ali estão indicados na tabela, todos eles estão numerados e devem ser multiplicados por 10 a menos 6, como diz lá no topo da tabela, em centímetro a menos 1. Então vamos lá. A continuação aqui desse assunto nós vamos trabalhar semana que vem. Daí nós vamos resolver uns exercícios também mais avançados de dilatação térmica. Eu vou fazer isso em 2 aulas, porque nessa aula e na aula da semana que vem, para estudar com detalhes esse conteúdo. Tem que passar um pouquinho mais devagar. A página 18 e página 19, ali, o assunto que a gente vai trabalhar de lâmina bimetálica, a gente vai deixar para a semana que vem, tá? Juntamente com a resolução de alguns exercícios a mais aqui. Então, vamos lá. Vamos resolver agora uns exercícios aqui sobre dilatação linear. Vamos ver que é bem simples. Primeiro exercício. Letra A, página exercícios, página 19, número 1. Vamos lá. Seguinte. Analisando a tabela com os valores dos coeficientes de dilatação linear para alguns materiais apresentados na página 17, responda as questões propostas. Letra A. Qual entre os materiais relacionados tem maior capacidade de se dilatar? O material que tem maior capacidade de se dilatar, ou seja, é aquele que possui um maior coeficiente de dilatação. Quanto maior
o coeficiente de dilatação, maior a capacidade dele de se dilatar. Então é direta a relação. Então é só procurar lá na tabela qual o valor que ele mostra lá. É o chumbo. O chumbo se dilata mais do que todos aqueles materiais mostrados. Letra B. Qual entre os materiais relacionados tem menor capacidade de se dilatar? É aquele que está mais lá na parte inferior da tabela, que é a porcelana. Porcelana. Então, só para reforçar, né, o chumbo, vamos colocar, ele tem um coeficiente. O chumbo tem um coeficiente de dilatação de 29 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ou 1 sobre grau Celsius. E a porcelana tem um coeficiente de dilatação linear de apenas 3 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí, só para reforçar. Isso aqui é só também para vocês ficarem a parte dos valores, como a gente vai colocar esses valores. Lembrando que nós vamos ter que trabalhar bastante com notação científica. Então, aqui não tem como fugir da notação científica, a não ser que vocês queiram resolver exercícios com números muito grandes ou muito pequenos. Né? Aí vai dar mais trabalho. Número 2. Não, letra C. A letra C é legal também. Pessoal que gosta de física de materiais ou vai fazer uma engenharia de material, vai estudar muito dilatação térmica. Vocês vão desenvolver materiais aí que tenham maiores ou menores dilatação térmica. Assim como a dilatação térmica ela pode ser algo importante, algo positivo, ela pode ser também negativa, ela pode danificar materiais, né? Então, aí está o trabalho do engenheiro de materiais, desenvolver materiais que dilatam menos, posso dizer. Na área odontológica também é muito utilizada essa parte. Quem for fazer um curso de odontologia. Qual é o significado do coeficiente de dilatação do latão? Só para lembrar, né, o que é um latão. O latão ela é uma liga, né? Você vai fazer uma liga de dois metais aqui, principalmente. Você vai fazer uma liga de cobre e adicionar zinco, né, no cobre. Com o cobre. Opa, Zn. Zinco, nossa. Boa por tudo. Então você vai adicionando porcentagem de zinco junto no meio dos átomos ligando com o cobre. Né? Então, o latão. Isso aí é para reduzir custo no material. Então, qual que é o coeficiente de dilatação? Qual é o significado do coeficiente de dilatação do latão? Vamos primeiro escrever aqui, né? O coeficiente de dilatação do latão é... Vou pegar o valor lá. 20 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o que isso significa fisicamente? Então eu coloquei uma anotação, pedi para vocês copiarem. É o seguinte. Isso quer dizer, o latão quer dizer que o latão ele sofre. O que quer dizer esse valor de coeficiente? Ele sofre uma dilatação de quantos metros aqui de... Você vai pegar o valor daqui, que isso aqui está relacionado com comprimento também, é 20 vezes 10 a menos 6 metros. Em outras palavras, é o quê? 0,0 seguido de 0,2 metros e por metro, né? A cada metro. A cada 1 grau Celsius. O que isso quer dizer? Se esse valor de coeficiente de dilatação, esses valores de coeficiente de dilatação foram obtidos experimentalmente. Foi feitos vários experimentos e cada um deles, cada material estudado e calculado esse valor médio, né, de coeficiente de dilatação. Que a cada aumento de 1 grau Celsius, esse latão ele vai dilatar 0,0002 metros ou 20 vezes 10 a menos 6 metros. A dilatação é muito pequena, né? Só que é o seguinte, por mais que você tenha uma dilatação pequena, lembrando que a dilatação da área do material depende do comprimento inicial. Então, se você tiver corpos com comprimento grande, né, muito grande, o que vai acontecer? A dilatação é mais acentuada, né? Então, e a variação. Então, 1 grau Celsius vai dilatar apenas isso no material, né? Algo imperceptível, né?
Tipo, você vai observar microscopicamente essa dilatação, né, no material. Agora, esses outros exercícios é a aplicação da fórmula. Então, o número 2 aqui, eu vou fazer uns primeiros aqui e vou deixar para vocês treinarem o restante. Eu escrevi em azul, vamos escrever em azul aqui. Número 2, agora, página 20, é uma barra feita de latão com 2 metros de comprimento. O que é esse 2 metros de comprimento? É o comprimento inicial. Sempre o comprimento que ele dá aqui no exercício geralmente é o inicial. Então, o L0 é quanto? 2 metros de comprimento. O coeficiente de dilatação vai ter que dar em metros também, né? Vai ter que resultar em metros. E o coeficiente de dilatação desse latão, ou o alfa do latão, vale 20 vezes 10 a menos 6, igual no exercício 1. Graus Celsius a menos 1, ou 1 sobre graus Celsius. E ele diz que esse material vai sofrer uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, então é o ΔT. Letra A. Ele vai dizer, calcule a variação de comprimento da barra. Em outras palavras, ele quer que calcule a dilatação térmica da barra. É a mesma coisa. Alguns livros falam de dilatação térmica ou variação de comprimento. Então, ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Só aplicar a fórmula direta, né? Quanto que vai ser o coeficiente? Cuidado aqui quando for trabalhar com notação científica. 20 vezes 10 a menos 6. L0 é 2 metros vezes o 100. Vezes 100 aqui que é a variação da temperatura. Agora vai ficar ΔE. Nós vamos pegar os valores que estão na frente aqui da notação da base, né? 20 vezes 2 vezes 10 vai dar quanto? 40 vezes 100, 4.000. Vai ficar 4.000 vezes 10 a menos 6. Só que esse valor não está em notação científica, né? Então nós vamos deixar em notação científica. O que você faz? Você caminha com a vírgula 3 casas aqui, né? 1, 2, 3, para ficar entre 1 e 10, né? O valor lá que está na frente. Então vai ficar 4 vezes 10, mais 3 com menos 6 lá em cima, vai ficar menos 3. Então, um dos resultados que nós podemos deixar aqui indicado é que o coeficiente, que a dilatação térmica aqui da barra é quanto? De latão? 4 vezes 10 é menos 3. Alguns exercícios ele pedem para deixar em milímetros, porque você consegue imaginar em termos de milímetros, né? Porque você consegue visualizar numa régua, né? Então, quanto que seria em milímetros esse valor? Que também pode ser expresso, então, como? Você pega esse 10 elevado a menos 3 aqui, que equivale a mili, né? Então, vai ficar 4 milímetros ou 4 milímetros. Então, se você enxergar na régua uma barra de latão de 2 metros, ele vai dilatar apenas 4 milímetros ali na régua. Então, é uma dilatação muito menor que o comprimento da barra. Ou, se vocês quiserem colocar, existe um terceiro resultado que vocês podem deixar, que a gente vai usar para a letra B, que é 0,004 metros. 1, 2, 3 casas, né? Então, 0,004. Todos esses resultados, vocês podem deixar indicado todos esses resultados se o exercício não for com alternativa, né? Se ele não exigir uma unidade. Lembrando que você entrou com o resultado em metros e resultou em metros a dilatação. Agora, a letra B, calcule o comprimento final da barra. Então, praticamente, os exercícios de dilatação, ou eles vão pedir a dilatação propriamente dita ou o comprimento final da barra. Como que nós vamos calcular o comprimento final da barra? Existem fórmulas prontas para cálculo de comprimento da barra, igual ali o livro mostra. Ele mostra ali na página 17 essa equação aqui de comprimento de barra. Na verdade, você obtém essa equação recalculando os termos ou reajustando os termos. Eu não aconselho vocês usarem uma segunda equação para comprimento final. Eu recomendo sempre, todos os anos, para os alunos fazer o quê? Como calcular o comprimento final de uma barra? Pega aquela equação que vocês conhecem, né? Desde que vocês começaram a estudar física. Comprimento final, variação do comprimento não é o comprimento final menos o inicial? Usa essa equação aqui, simplesmente. Essa aqui vocês conseguem memorizar, né? Então vai ficar o quê? O comprimento, só que aqui a variação de comprimento é o quê? A variação de comprimento é o teu... Vamos colocar aqui em 0,004 metros.
Quanto que é o comprimento final? É o que eu quero saber, menos comprimento inicial. Quanto que vale o comprimento inicial? É esse 2 metros que está aqui, né? 2 metros. Então, o que você vai fazer? Esse 2 que está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, o comprimento final da barra vai ficar o quê? 2,004 metros. Olha que resultado interessante. Ele está querendo dizer o quê? Uma barra tinha 2 metros e ela dilatou 0,04, então ela ficou com 2,004 metros. Então, geralmente, quando você vai calcular o comprimento, você vai somar esse valor. Se vocês quiserem, pode fazer até direto isso aqui. Agora a letra B. Letra C. A letra C, ele vai mostrar o seguinte. Ele vai falar sobre... Voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso a variação dessa temperatura fosse o dobro? Ou seja, você pegasse o lugar de aumentasse 100 graus Celsius e aumentasse 200 graus Celsius. É só aplicar a fórmula de novo. ΔL é igual ao coeficiente vezes o comprimento inicial vezes a temperatura. Só que agora a variação da temperatura eu vou chamar de ΔT'. Esse ΔT' aqui é 200 daí, né? É só fazer a continha. Se vocês fizerem a conta, vocês vão chegar ao quê? Colocando lugar 200 no lugar de 100, o que vai acontecer? Apenas esse valor vai dobrar. Então, se aqui era 4 milímetros, aqui vai ficar 8 milímetros. Confiram lá, pessoal, tá? Confiram lá na conta, né? 8 milímetros. Agora a letra D. A letra D ele vai dizer, voltando à situação original, qual seria a variação do comprimento caso o comprimento inicial fosse o dobro? Não a temperatura, mas o comprimento inicial. Faz a mesma coisa lá. Alfa vezes o comprimento inicial, a gente vai chamar de linha, que é o dobro, no lugar de ser 2 metros, ser 4 metros aqui, vezes a temperatura, a mesma temperatura do início do problema. O que vai acontecer se você dobrar o comprimento? Também vai dobrar a dilatação térmica. No fundo, todas elas vão dobrar porque a dilatação linear depende dos 3 fatores aqui de uma maneira direta, né? Letra E. A letra E, o que vai acontecer? A letra E, voltando à situação inicial, o que seria se variasse, colocasse o dobro do coeficiente de dilatação linear? Mesma coisa. Alfa', você vai dobrar o coeficiente, L0 e ΔT. Vai acontecer o quê? 8 milímetros. Então eu vou pedir para vocês conferirem todos esses resultados aqui, né? Conferir para vocês chegarem nesses valores aqui. Se vocês quiserem aqui colocar, ó, esse primeiro aqui é 100 graus Celsius. Esse aqui iria para 200 graus Celsius, se dobrou a temperatura. Segundo aqui você faz o quê? Você dobra o comprimento, coloca 4 metros. E o terceiro você vai dobrar o coeficiente. No lugar de ser 20 vezes 10 a sexta, você vai colocar 40 vezes 10 a sexta. Todos eles vão dobrar o valor da dilatação, certo? Simplesmente é isso. Agora, resolvendo o exercício 3. O exercício 3 é o seguinte. Vou fazer em vermelho. Exercício do TEF. O exercício 3 vai ser o seguinte. Construção civil para evitar... não, é a Universidade Federal do Roraima. A construção para evitar rachaduras e armações longas de concreto, usa-se blocos separados, ou seja, você coloca pequenas distâncias entre os blocos de concreto. Ou seja, você vê um prédio que ele não é construído continuamente com concreto, porque senão dilata e parte, né, a estrutura. Então você tem que ter divisórias, né? Ou seja, com um material. Aqui ele fala que pode colocar piche, betuminoso, tudo. Vamos considerar aqui uma barra de concreto com coeficiente de dilatação linear de 1,9 vezes 10 a menos 5. Ele usa a unidade sobre graus Celsius. Ou aqui graus Celsius é menos 1, tá no mesmo. E o comprimento de... Quando ele cita comprimento, é o comprimento inicial. A temperatura ambiente, então é 100 metros. E ele tem o quê? Ele está inicialmente a 30 graus Celsius e ele foi para uma temperatura de 40 graus, ou seja, variou 10 graus aí a temperatura desse concreto. Quanto que vai ser a dilatação do concreto? Simplesmente isso. Como que vocês vão calcular? Então vamos pegar aí o valor da fórmula. A fórmula ΔL é igual a
coeficiente vezes L0 vezes a variação da temperatura. Substituindo valores, o que nós temos? Coeficiente é 1,9 vezes 10 a menos 5. Ó, o coeficiente é maior, coeficiente de dilatação, do que o dos outros materiais aqui. O que mais? Comprimento inicial da barra aqui é quanto? O comprimento inicial da barra, não da estrutura, é 100 metros. É 10 elevado a 2. Já vou colocar aqui em notação científica. 10 vezes 10, 100, né? E agora, a variação da temperatura é o quê? A variação da temperatura não é a temperatura final menos a inicial, é 40 menos 30, que vai dar o quê? Vai ser 10. Tá? Agora, só fazer a multiplicação, vocês vão ver que isso vai resultar em 1,9 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Letra A. Substituição direta do exercício também, cálculo de dilatação térmica. Exercício 4, ele vai ter o quê? Uma fenda de largura de... ele vai ter aqui o seguinte. Ele vai ter aqui uma barrinha, ou uma fenda, um buraco aqui. Você vai ter um material de um lado, material do outro, mostrando aqui na lateral. Ele vai ter essa fenda, tá? Aqui vai ter um material. Essa fenda, ela tem uma largura de 2,002 centímetros. E no meio você coloca um material, tá? Você vai colocar aqui um materialzinho no meio. Esse material aqui, na verdade, é o que vai sofrer a dilatação térmica, tá? Coloca esse material em azul. Esse material é um material de largura de 2 centímetros. Nós estamos vendo aqui na lateral. 2 centímetros. O que vai acontecer? Na verdade, esse material que está em volta aqui, vamos considerar que ele não vai sofrer dilatação térmica. Claro que na realidade isso não acontece, mas vamos dizer que ele é desprezível a dilatação térmica desse material. O que vai acontecer é que quando nós aquecermos aqui o sistema, esse material que está no meio ele vai dilatar. E quando ele dilatar, o que ele vai fazer? A uma determinada temperatura ele vai expandir, vai encostar nos dois materiais dos dois lados aqui e vai fechar essa abertura, esse buraquinho aqui. Ele fechando esse buraquinho, ele vai vedar aqui o sistema. Então essa que é a função do material. A pergunta seria que material que é esse aqui? Quando eu vou aquecer esse determinado material. E quando eu chegar aqui no limite para vedar, ou no comprimento bem certinho aqui para vedar, que material é esse? Então é o seguinte. Primeiro de tudo, ele vai dizer que a temperatura... Vamos pegar as informações. A fenda, ela vai ter uma largura de 2,002 centímetros. Ela precisa ser perfeitamente vedada. Então, para ser perfeitamente vedada, vai ter que preencher esse material aqui do meio, vai ter que preencher esses buraquinhos aqui do lado. Como que ele vai fazer isso? Inicialmente, o que vai acontecer? Nós temos aqui a barrinha, a dilatação linear, aqui vamos fazer a seguinte consideração, a dilatação linear vai ter que, para acontecer e fechar completamente ali, ele vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que ser o quê? Vai ter que ser esse espaço que está faltando. Então você vai pegar aqui 2,002 menos, descontando já a parte que ele já está ocupando, a barrinha já está ocupando aqui no meio. Então quanto que ele vai ter que dilatar aqui? Qual que é o espaço que ele vai ter que dilatar aqui nesse ponto central? Ele vai ter que dilatar 0,02, né? Então, 0,002, certo? É esse aqui que vai ser o valor da dilatação do material. É claro que esse 0,02 ele não está na escala aqui, porque teria que ser um espaço muito menor, né? Mas ele colocou aqui só para simbolizar, né? Para você visualizar melhor a figura. Então essa dilatação nós já temos, a dilatação final, nosso objetivo. Ele diz também que a temperatura inicial aqui, o T0, a temperatura inicial que essa barra aqui do meio, esse material aqui no meio se encontra, é de 30 graus. E outro ponto importante que ele diz aqui, que a dilatação vai ocorrer, ele vai encostar, que o material vai dilatar, vai encostar e fechar, vai vedar, que é o material com uma temperatura de 130 graus Celsius. Quando atingir 130 graus Celsius, fecha aqui, veda aqui o material. Tá? Então, nós já temos também o ΔT. Quanto que vale o ΔT? A variação de temperatura é 130 menos 30, que vai dar 100. Então, a variação de temperatura, 100. Nós já temos alguns valores iniciais aqui, ó.
já temos a temperatura final, a variação da temperatura e já temos o ΔL. Eu gosto de fazer separadamente e depois eu aplico a fórmula, fica muito mais fácil. Eu não gosto de fazer o cálculo dentro da fórmula, né? Agora é só aplicar a fórmula, né? Então, como que vai fazer? Logo, vamos pegar aqui ΔL. Lembrando que nós queremos saber o quê? O coeficiente de dilatação desse material. Aqui. Descobrir que material é esse, né? Das alternativas lá. ΔL vai ser o quê? Vai ser alfa vezes L0 vezes ΔT. O ΔL, ou a dilatação, vai ser 0,02, né? Então, vamos colocar aqui 0,002. O alfa nós queremos saber, o ΔL vai ser o quê? Comprimento inicial da barrinha lá, 2 centímetros. Cuidado aqui, né, pessoal? Então vamos analisar bem. Esse valor aqui eu coloquei em metros, mas tem um errinho aqui, né? É 0,002 centímetros, né? Porque eu peguei esse valor em centímetro e esse valor também está em centímetro. Posso deixar em centímetro, não preciso converter para metro, porque vai dar um valor muito pequeno. Mas eu não posso esquecer de, se eu vou calcular em centímetro aqui desse lado, eu tenho que estar centímetro do outro lado. E quanto que é aqui esse L0? 2 centímetros. Vezes a temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, se você isolar, fazer a continha aqui, vai dar 200 passa dividindo, 0,002 dividido por 200 vai dar o alfa igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5. Treine a notação científica aqui, pessoal. Graus Celsius a menos 1. Se vocês quiserem detalhar o cálculo e treinar a notação científica, eu só vou fazer essa continha aqui desse lado, para ficar bem fácil. Aqui já acabou o exercício, só analisar a alternativa. Então assim, você pode fazer assim o seguinte, ó, pegar esse 0,002, vai ficar 2 vezes 10 elevado a quanto? 1, 2, 3, né? Então é menos 3. E esse aqui, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a quanto? A 2. Ao quadrado. Então, o que vai acontecer aqui? Nós pegamos e dividimos o número que está na frente, né? Dividimos o que está na frente e vai dar 1. Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Vai ficar 3 menos 2, 5. Tá aí. Eu só estou reforçando aqui o resultado que nós chegamos aqui do alfa, tá? Agora vamos analisar a alternativa. Chumbo não é, né? Chumbo é 3 vezes 10 a 5, menos 5. Latão é 2 vezes 10 a menos 5. Aço com coeficiente de dilatação linear de 10 elevado a menos 5, ou 1 vezes 10 elevado a menos 5. Então, esse material aqui é o aço, né? Opa! E aqui é o aço. Esse material é o aço. Ele diz aí o Invar, o vidro Pirex, não é? E o quinto e último exercício que eu vou resolver com vocês... Eu vou escrever nesse lado do quadro, número 5. Uma das aplicações da dilatação térmica é a determinação do espaçamento que deve ser deixado entre dois corpos. O que acontece? Quando você vai construir lá, quando vai ser construído um trilho, você não pode pegar e construir um trilho, porque o trilho vai ter que ter divisões. Não vai ser construído um trilho contínuo, né? Uma que não teria como transportá-lo. E outra, você não vai construir um trilho, colocar um trilho grudado no outro, preso no outro. Você vai deixar um certo espaçamento. Por que serve esse espaçamento? Se vocês observarem nos trilhos de trem, existe esse espaçamento devido à dilatação térmica. Porque se os materiais dilatarem, vai ter um espacinho aqui para ele ocupar. Então não vai fazer com que, se ele não tivesse espaço, ele vai começar a dilatar e vai arrebentar com os trilhos, né? Então a situação aqui é... Vamos considerar aqui que dos trilhos de trem, construído com aço. Que o aço tem coeficiente de dilatação relativamente baixo. O coeficiente de dilatação é
13 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Por mais que o coeficiente de dilatação seja baixo, mas o risco pode ocorrer de ele começar a dilatar demais, aquecer demais, em um dia muito quente, e dilatar esses trilhos, né? Então, o que acontece? Então, tem que ter um espaçamento. E, mesmo assim, vai ter, por um trilho de 25 metros, né? Comprimento inicial de 25 metros. 25 metros, ele vai ter a uma temperatura de, vamos dizer, temperatura inicial de 10 graus Celsius. Vamos colocar uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Foi calculado que o espaçamento deve ser de 13 milímetros. Esse espaçamento de 13 milímetros é devido à dilatação térmica, né? Então, o ΔL aqui da dilatação térmica é por 13 milímetros de espaçamento que foi estabelecido, né? Tá. Espaçamento entre trilho, depois tem outro próximo trilho de 3 centímetros, 3 milímetros e assim por diante. Que já é um valor bem considerável, né? Qual é a temperatura máxima que o trilho pode ser submetido sem que haja danos à estrutura? Então ele quer saber qual que é a temperatura desse trilho. Que temperatura que esses trilhos podem chegar sem que um ocupe o espaço do outro e dilate demais. Então assim, é só aplicar a fórmula também, né? Então vamos pegar lá, ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Eu vou primeiro colocar aqui o ΔT indicado, depois a gente faz em outra equação para calcular o valor do T. Então, ΔL, quem que vai ser o ΔL? 13 milímetros. Vamos fazer esse valor, ou passa tudo para metro, ou passa tudo para milímetro. Para não ficar um número muito pequeno, muito grande nesse caso, ou pequeno, vamos passar tudo para metro aqui. Vou optar por metro. Então, esse ΔL de 13 milímetros vai ficar 13 vezes 10 elevado a menos 3 metros, né? Esse milho que está na frente é 10 elevado a menos 3. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual ao coeficiente de dilatação do aço. 13 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto que é o comprimento inicial aqui do trilho? 25 metros. E o ΔT, dentro do ΔT tem os valores que nós queremos calcular, ou seja, o valor da temperatura final. Vamos deixar ele quietinho ali. Vamos calcular o nosso ΔT e depois calcular a temperatura final. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós temos 13 aqui, vamos cortar esses dois valores de 13. 13 com 13 simplificamos. Vai ficar como, pessoal? Você pode pegar e simplificar, se bem que eu acho mais fácil pegar e deixar indicado aqui o 13. Na hora de fazer o cálculo com a notação científica fica melhor, fica mais fácil. Mas vocês podem optar por cortar. Eu não vou cortar. Depois eu vou mostrar por quê. Vai ficar aqui 13 vezes 10 elevado a menos 3. Agora esse lado, eu vou pegar 13 vezes 25, vai dar 325. 325 vezes 10 elevado a menos 6, vezes ΔT. Ele está multiplicando, eu passo dividindo, vai dar 13, vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 325 vezes 10 elevado a menos 6, que é o ΔT. O que nós fazemos aqui, pessoal? Dividimos o 13 por 125. Dividimos o que está na frente. Vai dar 0,04. 0,04. Agora o que nós fazemos? Repetimos a base. E o que nós fazemos com o expoente? Subtraímos os expoentes. Menos 3 menos menos 6. Vai dar menos 3 mais 6. Que vai ficar o quê? 3. ΔT. Ou seja, se você tirar ele da notação científica, você andar 1, 2, 3 casas aqui, para a direita vai ficar menos 3. Vai ficar menos 3 aqui. Menos 3 com mais 3 vai dar o quê? Vai dar ΔT é igual a 40 graus Celsius. Só que eu não quero saber a variação. Não quero saber a variação da temperatura. Nós queremos saber qual que é a temperatura final.
Então é só fazer o quê? É só aplicar a formulazinha da variação da temperatura. A variação da temperatura é temperatura final menos a inicial. Variação da temperatura nós vimos que é 40, temperatura, dá para fazer até de cabeça esse cálculo, mas eu vou detalhar aqui. Temperatura final é o que eu quero saber, a temperatura inicial é 10 graus Celsius, passo o 10 está negativo para o outro lado positivo, vai ficar temperatura igual a 50 graus Celsius. Esse é o resultado final. Em outras palavras aqui, pessoal, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o corpo, né? Isso quer dizer que o aceitável para um trilho é chegar a uma temperatura aí de 50 graus Celsius. Aqui na nossa região não vai chegar a uma temperatura de 50 graus Celsius, mas o problema que encontro muito na construção de trilhos de trem seria nos desertos, porque essa temperatura pode ser atingida nos desertos. E o que eles fazem? Eles vão ter que construir espaçamentos maiores. Só que o problema dos espaçamentos maiores é o problema de comprometer durante o movimento do trem, das rodas. Então, isso pode causar alguns problemas. Outra curiosidade também seria na construção nesses cabos de alta tensão, aí, dessas torres de alta tensão. Vocês já viram que tem aquela barriga assim no fio? Ele não é esticado, bem? Ele não é muito esticado. Por quê? Porque aí é devido a outro fator de contração térmica. Vamos dizer que existe um dia muito frio, o que vai acontecer? O comprimento desse fio vai diminuir, então tem que ter um fio sobrando aqui durante essa dilatação, né? Daí seria a compressão térmica. Agora eu vou deixar para vocês como atividade, então. Como atividade, vou deixar ali para vocês resolverem na hora do estudo. Então lá, resolver. Resolver hora de estudo. Atividades da hora de estudo, né? Então vocês vão pegar ali e vão fazer os exercícios lá na página 32, vai pegar um pouquinho a página 33 também, acho que um exercício da página 33. Então é o seguinte, eu não vou cobrar os exercícios ainda de lâmina bimetálica, mas é o seguinte, vocês vão resolver o exercício 17. Exercício 17 fala de dilatação, o coeficiente de dilatação, fala um pouquinho sobre os coeficientes. O exercício... o exercício da UEL aqui, número 20, que ele vai falar sobre coeficiente de dilatação linear do aço, de trilhos, uma linha férrea. Ele vai falar de espaçamento também, muito parecido com o exercício que nós acabamos de resolver. E o comprimento de uma barra dilatando, chovendo. Interessante, porque o 21 é só observar o gráfico e fazer essa relação. Você vai obter os resultados a partir do gráfico, é só analisar com cuidado ali. E placa de alumínio já tem um coeficiente de dilatação. Os outros já são exercícios de dilatação superficial. Então, todos esses 3 exercícios. Eu vou pedir, além de vocês mandarem esses exercícios até as 18 horas, eu vou pedir também para vocês mandarem fotos dos exercícios resolvidos em sala também, como atividade. Por quê? Porque tem muito aluno que não está assistindo os vídeos, só está resolvendo os exercícios diretamente. Então, eu vou cobrar também mandar os exercícios resolvidos em sala de aula. Beleza, pessoal? Bom estudo e uma ótima tarde para vocês.